Então, vamos lá. Pessoal, 9h03, vamos dar início à nossa oficina de hoje. Eu sou Geraldo Setter, coordenador do Inspermetrices, e hoje teremos aqui, contaremos com uma palestra pelo professor Marcelo Marchesini, pela professora Mariana Almeida, mas antes disso eu queria fazer uma abertura institucional aqui do Inspermetrices, né? Então, só um instantinho que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Então, vamos lá. Retomando, né, eu dizia que este fórum, né, a Oficina de Impacto, pretende propiciar aí experiências, né, troca de experiências e melhores práticas em monitoramento e avaliação de impacto, né? E aí, antes de entrarmos efetivamente na 26ª edição, eu queria anunciar aqui o lançamento da 5ª edição do Guia do Métrices. Como melhorias que estamos trazendo nessa edição, nós estamos incorporando a questão aí de rubricas para avaliação de métricas, que é algo que foi desenvolvido no nosso trabalho aí, a Lupa na Cidade, em parceria com a Fundação TID Setúbal e com o Itaú Social. Essas rubricas são pensadas para o auxílio aos gestores na priorização e escolha de medidas potencialmente mais interessantes de ser acompanhadas do ponto de vista gerencial de programas e projetos, né? E também, nessa nova edição do Guia, estamos fazendo aí a conexão com um outro lançamento nosso do início do ano, que foi o Guia de Monetização de Impacto Social, este desenvolvido em parceria aí com a GK Ventures, que é uma gestora de investimentos de impacto, né? Além disso, temos aí um novo projeto gráfico, até para distinguir as coisas, e, como sempre, as versões em português e inglês. Então, basta procurar aí na página do Inspermetrices e vocês têm o acesso direto, aberto a todo esse conteúdo, certo? E, já que eu mencionei o Guia de Monetização de Impacto, também na página do Métrices vocês conseguem chegar aqui até esse outro produto do Métrices, também aberto aí para quem quiser consultar, utilizar. Perfeito? Só um instantinho, por favor. Ok. Então, e antes de darmos sequência, eu queria, aqui é um público, é um grupo, é um fórum interessado na questão de mensuração de impacto, então queria aproveitar e deixar aí o anúncio da próxima turma do curso de mensuração de impacto social, né? É também um curso que é oferecido de tempos em tempos pelo INSPER, e vocês têm o QR Code aí na página para acessar maiores detalhes para inscrição ao curso. Ok? Finalizando os meus anúncios iniciais aqui, né, lembrar também a nossa coluna em parceria com a revista Exame, né? Aqui já temos a imagem de hoje, aí, anunciando, inclusive, o lançamento dessa nova edição do Guia do Métrices, né? A primeira nota aí no alto da coluna, e toda semana publicamos dois posts, usualmente escritos por acadêmicos, não é isso? E tentando falar de uma maneira simples e direta em temas ligados à questão aí de impacto social e o entorno do tema também. Ok? Então, seguindo para a oficina propriamente, pessoal, lembrando, eu mencionei no início, nós temos 3 edições por ano. Na última edição de cada ano, fazemos aí um levantamento de temas para serem tratados no ano seguinte. Então, como esse encontro de hoje é o nosso primeiro encontro do ano, decidimos, então, pelo tema Análise de Stakeholders em Monitoramento e Avaliação de Impacto Social. Então, aqui o nosso programa de hoje. Já vou passar a palavra aí aos nossos palestrantes, depois de apresentá-los em um pouco mais de detalhes, e aí daremos início à palestra, à troca de ideias propriamente dita.
Os palestrantes falarão em torno aí de 1 hora, e depois teremos um período aí para perguntas e respostas, e pretendemos interromper às 11. Às 11, eu pediria que quem puder, vamos colocar no chat aí o link para o formulário de feedback, e é sempre muito importante recebermos aí os feedbacks para tentar sempre melhorar aqui os nossos encontros. E, por fim, o encontro de agosto, este já voltará a ser presencial no INSPER, se não tivermos nenhuma surpresa desagradável aí ligado à pandemia. Perfeito? E também lembrando que essa oficina de agosto deve ocorrer no dia 18 de agosto, e a edição final do ano no dia 10 de novembro. Então, ao final, teremos aí a oportunidade de vocês nos ajudarem com feedbacks. Então, passando especificamente aqui ao nosso tema de hoje, análise de stakeholders em monitoramento e avaliação de impacto, temos hoje aqui a Mariana Almeida. A Mariana é superintendente da Fundação TID Setúbal e professora do Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER. Ela é doutora em Economia de Desenvolvimento pela FEA-USP, mestre em Economia pela PUC São Paulo e graduada em Economia pela FEA-USP e Relações Internacionais pela PUC São Paulo. Ela já trabalhou em diversos órgãos públicos, particularmente na área de planejamento e orçamento público. E contamos também com a presença de Marcelo Marchesini, que é professor em gestão pública no INSPER e análise de políticas públicas e gestão governamental na Prefeitura de São Paulo. Marcelo possui PhD em Public Administration and Policy pela University of Albany e pesquisa temas relacionados à gestão pública, com publicações em revistas nacionais e internacionais, como a Public Administration, World Development e outras. Então, sem mais protelações, eu gostaria de passar a palavra ao Marcelo, que vai iniciar a palestra de hoje. Marcelo, bom dia, obrigado pela presença, obrigado, Mariana, e fique à vontade para conduzir, então. Obrigado, Geraldo. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite do Métrices, em especial aqui ao professor Sérgio Lazzarini, por essa oportunidade de trocar um pouco com vocês e estar aqui também com a Mariana Almeida, que é uma colega aí de longa data. E vamos conversar um pouco sobre análise de stakeholders em monitoramento e avaliação de impacto. Eu tenho uma apresentação, vou compartilhar a tela com vocês. A gente tem tempo depois para perguntas e respostas, mas caso vocês queiram algum esclarecimento ao longo da apresentação, por favor, fiquem à vontade aí para me interromper e a gente tentar esclarecer, tá bom? Já estamos vendo o seu PowerPoint, Marcelo. Maravilha. Bom, a gente vai falar sobre análise de stakeholders em monitoramento e avaliação, mas eu acho importante pensar que a avaliação e monitoramento de questões sociais, né, problemas públicos, ela se relaciona com uma noção bastante disseminada de ciclo de políticas públicas, né? Então, acho que é importante a gente ter em mente a interação aí entre o momento de avaliação e monitoramento com as demais etapas do ciclo de políticas públicas, né? Ela não é isolada, a avaliação e o monitoramento não devem ser isolados de uma reformulação da agenda governamental, de ajustes na implementação. E eu acho que a análise de stakeholders tem absolutamente tudo a ver com isso, porque é justamente a participação desses atores e a relevância desses atores nesses diferentes momentos do ciclo de política pública que a gente quer destacar aqui e que a avaliação vai mostrar ser importante.
Então, antes de falar, enfim, de análise de stakeholders especificamente, eu acho importante a gente pensar em alguns grandes processos aqui que vão permear todo o ciclo de políticas públicas, né? Tem um autor bastante importante, bastante conhecido aqui sobre o momento da formação da agenda governamental, que é o John Kingdon. John Kingdon traz essa teoria que é bastante influente, que é a dos múltiplos fluxos. A ideia aqui é que quando a gente aborda qualquer tema de políticas públicas, para que esse tema ganhe relevância e passe a fazer parte da agenda governamental, ou mesmo que já faça parte da agenda governamental, mas mereça uma atenção para receber ajustes, isso depende da convergência de três fluxos que têm uma trajetória independente, né? Uma que é a percepção de problemas. Então, se a gente não percebe que um determinado tema é um problema, dificilmente isso vai se tornar uma política pública ou vai mobilizar interesses de diferentes atores, né? Então, se não se percebe, por exemplo, que a população vivendo em situação de rua é um problema, cidades em que esse número seja pouco expressivo, tal, dificilmente isso vai ganhar atenção do governo a ponto de se tornar uma política pública. Por outro lado, em muitas questões a gente percebe um problema, claramente, mas a gente não tem uma percepção de uma solução que seja percebida como capaz de solucionar esse problema. Eu acho que esse próprio exemplo da população em situação de rua é uma boa ilustração aqui, né? Para aquelas e aqueles entre nós que moram em São Paulo, na cidade de São Paulo, devem ter percebido um grande aumento da população de rua e como também esse problema tem sido mais percebido, né? Tem ganhado maior destaque, cobertura da mídia e tal. Agora, qual que é a solução para esse problema? A gente tem diferentes atores propondo diferentes soluções, né? Um determinado setor enxerga o problema da população de rua como um problema de segurança pública. Então, a solução é polícia, não pode, né? Desloca aquela população, impede que armem barracas, enfim, uma solução vinculada à segurança pública. Para outro setor da população, é um problema de moradia, né? Está faltando moradia, precisamos criar mais habitação, oferta de habitação para essa população. E inúmeras outras soluções possíveis, né? Para um determinado grupo pode ser uma questão de emprego e renda. Na verdade, existem habitações disponíveis, o que não tem é emprego e renda para que essa população acesse essas habitações, daí por diante. Então, se a gente não tem uma solução que seja percebida como claramente adequada a esse problema, é difícil também que a gente tenha uma política pública que seja legitimada para tanto. E, por fim, a gente ainda precisa de um momento político adequado para aquela política pública, né? Então, por vezes, a gente tem uma percepção de um problema, a gente tem uma solução que ganha apoio de uma parte expressiva da comunidade interessada naquela temática, mas o momento político não é favorável. Um exemplo bastante claro, que talvez ainda esteja na memória da maior parte de nós, é a reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência foi tentada, já tivemos diversas, né? Mas a mais recente, ela foi tentada no governo Temer, com bastante esforço por parte do governo, né? De mostrar o problema, várias campanhas na mídia, tinha uma grande convergência entre os setores que apoiavam o governo em relação à solução. A solução proposta
ela tinha apoio de comunidades acadêmicas, de especialistas, de setores políticos, mas o governo Temer era um governo que não tinha força política suficiente para aprovar uma reforma constitucional dessa envergadura. Então, o que aconteceu é que essa reforma não foi aprovada no governo Temer, e uma reforma bastante semelhante, praticamente a mesma proposta, foi reapresentada no primeiro ano do governo Bolsonaro, primeiro ano em que o governo Bolsonaro ainda dispunha de um grande apoio popular e do sistema político, e acabou sendo aprovada. Então, a gente precisa da convergência desses três fluxos para que um determinado tema entre na agenda governamental. E isso, às vezes, acontece de uma forma bastante ao acaso, fortuita, né? Então, a gente tem um determinado setor bem minoritário que vem trabalhando em relação a uma questão, e acontece um evento que causa comoção social, uma enchente, um incêndio num edifício, tal, que faz todo mundo prestar atenção numa solução que vinha sendo desenvolvida por um grupo muito pequeno, e aquilo acaba, naquela oportunidade, entrando na agenda governamental, aquela janela de oportunidade. Mas, na maior parte das vezes, a abertura dessa janela de oportunidade para um tema entrar aqui, se tornar política pública, se tornar uma ação para a solução de problemas públicos, depende de um trabalho bastante intenso de atores que a gente vai chamar de empreendedor ou empreendedora de políticas públicas. E aqui já é importante para a gente começar a falar de stakeholders. Esse é um stakeholder central aqui, é o que a gente vai chamar de um player aqui para a avaliação de impacto, né? Atores que buscam sensibilizar o sistema político, buscam apresentar para a sociedade de forma geral problemas e buscam promover soluções que sejam adequadas para esses problemas, né? Então, todos vocês atuando em organizações da sociedade civil ou em governos, em diferentes órgãos de governo ou na academia, todos nós podemos assumir esse papel de empreendedores de política pública num tema que seja do interesse nosso, pessoal, da nossa organização. Então, é importante vocês refletirem sobre a atuação de vocês como uma atuação para promover a percepção de um determinado problema, gerar um apoio político para uma determinada solução e promover a solução mais adequada. Bom, agora sim, falando de stakeholders, para além dessa figura de empreendedor, empreendedora de política pública, existem muitas definições aqui de stakeholders, e eu proponho que a gente adote essa definição aqui que aparece no Bryson, no Freeman e McVia, que é de grupos ou indivíduos que são afetados ou que afetam uma organização ou uma política. Acho que é importante dizer que algumas definições de stakeholders são mais estreitas, né? São mais voltadas para uma realidade de organizações privadas, então que se relacionam àqueles atores cujo apoio é fundamental para a existência da organização em si. Quando a gente fala em problemas públicos, quando a gente fala em organizações públicas, é difícil a gente pensar em um único ator que seja fundamental para a existência daquela política ou daquela organização. Por isso, eu proponho essa definição um pouco mais ampla, né, de atores, grupos ou indivíduos que são afetados ou que afetam a organização ou a política. Mas aqui tem uma primeira escolha que é importante. Tem alguém com o microfone aberto aí, não sei se quer fazer uma pergunta ou se só esqueceu aberto. Acho que era só um esquecimento. Muito bem. Uma primeira escolha importante aqui, para a gente fazer uma análise de stakeholders, é a gente definir o nível de análise. Então, se a gente pegar essa mesma definição, afetar uma organização ou uma política são coisas muito diferentes, né?
se a gente tem um foco na análise de uma organização, a gente chega a um grupo de atores, né, grupos ou indivíduos que é mais geral, porém é mais estável, né? Então, quais são os atores, né, os grupos ou indivíduos que afetam o INSPER? Um grupo, enfim, da sua direção, dos seus alunos, professores, um grupo mais estável, mas mais geral também, mais difícil da gente apontar os interesses mais relevantes aqui. Se a gente pega uma política específica, né, se a gente pega as oficinas do Métrices, os stakeholders são mais detalhados, porém mais instáveis. Por que mais instáveis? Bom, o Geraldo é um ator central aqui, mas o Geraldo pode sair de férias, o Geraldo pode, enfim, ter algum empecilho dele de participar e algum outro ator vai estar aqui conosco, né? Se a gente pensar numa política ou numa decisão específica mesmo de uma política pública, a gente consegue chegar numa relação de grupos e indivíduos muito mais detalhada, porém mais instável, né? Pode mudar muito rapidamente. Se a gente pensar na organização, essa relação é mais estável. Uma segunda definição é a gente fazer uma grande lista de quem são esses atores ou indivíduos, né? Esses grupos ou indivíduos que afetam ou são afetados na organização ou na política. Aqui tem só uma relação ilustrativa, mas mesmo essa relação ilustrativa, eu destaco desde já, uma coisa que eu vou mencionar de novo mais adiante, que é importante que na análise de stakeholders a gente seja o mais específico possível. Portanto, aqui quando eu falo grupos de interesse, partidos políticos, meios de comunicação, eu não estou dizendo muita coisa com isso, né? Importante que a gente pense quais são esses grupos de interesse. É a Fundação Tide Setúbal, é o INSPER, é a Prefeitura de São Paulo, qual secretaria na Prefeitura de São Paulo é mais relevante. Então, quanto mais específico, melhor. Mas aqui um segundo passo é a gente fazer essa definição, essa grande lista de atores influenciados ou que influenciam uma política ou uma organização. E aí sim vem uma ferramenta que talvez seja a mais interessante para a gente utilizar aqui nessa análise, que é essa matriz de poder e interesse que foi desenvolvida pelo Idan e Ackerman e que acredito que uma ferramenta bastante útil para a gente pensar essa avaliação de impacto que interessa a vocês. Então, a gente vai distribuir aquela grande lista de atores, grupos e indivíduos, em 4 dimensões aqui, 4 quadrantes, pelo cruzamento dessas 2 dimensões, na verdade, a dimensão de poder e de interesse. Considerando aqui alto poder, alto interesse e baixo interesse, a gente vai conseguir localizar quem são os players, ou seja, quem são aqueles atores que têm o maior poder e o maior interesse naquela política ou naquela organização, né? Então, se a gente pegar... Eu vou dar um exemplo na sequência, mas aqui a gente pode pensar nessa política que eu mencionei de população de rua na cidade de São Paulo, né? População de rua é de interesse aqui de algumas secretarias da Prefeitura de São Paulo e algumas delas têm grande poder sobre isso, né? Então, a Guarda Civil Metropolitana tem um grande interesse e um grande poder, né, na questão da população de rua, a Secretaria de Habitação, possivelmente, o prefeito em si também tem grande poder e grande interesse. Talvez a gente tenha aqui alguns atores da sociedade civil que têm um grande poder. Por exemplo, a gente tem o padre Júlio Lancelotti, né? Talvez
acredito que grande parte de vocês já devem ter ouvido, lido as falas, participações do Padre Júlio. Ele é um ator que, sem dúvida, tem muito interesse, né? Ele é um militante histórico aqui da questão da população de rua, e ele tem grande poder, né? Um poder. Depois a gente vai definir melhor o que a gente conceitualiza como poder. Mas se o Padre Júlio é alguém que é capaz de dar um depoimento para a imprensa e mudar uma ação do governo em função disso, ele tem poder, né? Depois a gente detalha um pouco mais essa conceituação de poder. A gente tem atores que têm um grande interesse, mas que têm baixo poder. Aqui, usualmente, são os beneficiários daquela ação, daquela organização, daquela política. Então, a própria população de rua tem muito interesse em qual vai ser a política adotada, mas eles têm muito pouco poder para influenciar essa definição, né? A própria população de rua ou outros militantes aqui dessa causa, outros grupos, organizações da sociedade civil que atuem nessa questão, mas que não tenham a mesma visibilidade, o mesmo poder do Padre Júlio, por exemplo. São sujeitos. A gente tem um terceiro grupo muito importante, que são definidores de contexto, né? A tradução, o termo em inglês é context setters. Definidores de contexto são indivíduos ou grupos que têm um grande poder para influenciar aquela política ou aquela organização, mas têm baixo interesse. Então, aqui a gente tem alguns grupos que são frequentemente aparecem aqui nesse quadrante. Por exemplo, a Secretaria de Finanças de uma prefeitura, de um governo estadual, ou o Ministério da Economia, no caso do governo federal, sempre são atores que têm grande poder, né? Têm a chave do caixa, podem liberar mais recurso ou menos para uma política, mas eles têm um interesse que é disperso entre várias questões, né? Eles vão falar, por que eu vou dar mais dinheiro para tratamento dos 30 mil moradores de rua da cidade de São Paulo e não dos centenas de milhares de estudantes da rede pública, ou para a questão da saúde? Enfim, o interesse é disperso. Então, secretarias da Fazenda são o primeiro habitante usual aqui desse quadrante. A gente tem também o poder legislativo, como frequentemente um ator que pode ser colocado aqui em definidor de contexto. E aqui o poder legislativo eu estou colocando de forma geral, mas é interessante a gente pensar em decompor, né? A Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, o Senado, são formados por diversos indivíduos, parlamentares, que a gente certamente tem alguns com mais interesse em determinadas questões do que outros. Mas, de forma geral, a pauta, né, vamos dizer assim, o presidente da Câmara Municipal, desculpem ficar usando exemplos aqui de São Paulo, tá, pessoal? Mas, assim, o Milton Leite, presidente da Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo, é um ator com grandíssimo poder. Mas o interesse dele não está necessariamente centrado na população de rua, está disperso também. Poder Judiciário também, Ministério Público também, frequentadores aqui desse quadrante de definidor de contexto. Na sociedade civil, quem que frequentemente aparece aqui? A mídia, por exemplo. A mídia tem essa mesma questão. Pode influenciar a percepção da sociedade em relação a determinados problemas, mas o interesse da mídia está disperso, né? Tem várias questões que podem ser de interesse da mídia. Então, todos esses são definidores de contexto. E, por fim, a gente tem um último quadrante, que é esse aqui de multidão, né? Por falta de um termo melhor, é crowd, e o termo do Eden e do Ackerman, que não são stakeholders, porque eles têm baixo interesse e baixo poder, então eles não influenciam atualmente a política pública. Mas, eventualmente, esses atores podem ser mobilizados de forma a que aumente o seu interesse em uma determinada organização, uma determinada política,
ou que aumente o seu poder para influenciar essa organização ou essa política. Então, eles deixam de ser multidão e passam a ser sujeitos ou definidores de contexto, né? Então, o terceiro ponto é a gente classificar aquela grande lista de stakeholders no momento atual, né? Aqui um outro exemplo, né, para ilustrar. Essa decisão que nós tivemos, infelizmente, bastante presente nos 2 últimos anos e que ainda, né, agora volta a ser uma questão, de abrir ou fechar escolas durante a pandemia. Quem são possíveis players? Os governadores ou governadoras, prefeitos, prefeitas, donas de escola, secretários de saúde e de educação, né? Em geral, são aqueles atores em cada nível de análise, né? Sempre é importante a gente definir qual que é o nível de análise aqui. A prefeitura, a determinada cidade, a um determinado estado, mas esses são players usuais, sujeitos usuais, professores ou professoras, alunas, alunos, familiares desses estudantes, definidores de contexto, como eu falei, Secretaria da Fazenda, Poder Judiciário, Poder Legislativo e a mídia. E a multidão seriam todos aqueles setores da população sem familiares próximos em escolas, para quem essa decisão afeta muito pouco, né? E eles não têm tanto interesse nessa questão. Bom, falei que a gente, por enquanto, estava tratando poder e interesse de uma forma bem intuitiva, né? Que são termos que a gente pode tratar de uma maneira intuitiva. Mas, às vezes, se na organização de vocês, para classificar stakeholders, houver alguma divergência, né? Falar, eu acho que aqui o Padre Júlio não é player, ele é definidor de contexto. Como é que a gente pode instrumentalizar essas dimensões para ajudar essa tomada de decisão? Primeiro, a gente pode pensar em relação ao interesse, em algumas fontes de interesse possíveis aqui para os atores ou grupos envolvidos numa organização ou numa política. O interesse pode ser normativo, né? A Guarda Civil Metropolitana tem interesse na população de rua porque faz parte das suas atribuições. Alguém que se torna guarda civil, mesmo que não tenha nenhum interesse prévio nessa questão, vai ter que lidar com isso, né? Vai ter alguma orientação em relação a como tratar a população de rua, não pode simplesmente omitir aquela questão, né? Como uma policial não pode se omitir pela força da sua função, das suas responsabilidades funcionais, se testemunha um assalto, um roubo, né? A gente espera que esse ator haja em relação àquilo porque está entre as suas atribuições. Mas esse não é a única fonte de interesse em uma determinada política ou numa organização. O interesse pode ser racional também. Eu me interesso porque eu espero um determinado benefício daquela política ou daquela organização. A população de rua se interessa por qual vai ser a política adotada, porque grande parte da população de rua quer deixar de ser população de rua, quer deixar de estar nessa situação, quer ter uma habitação adequada, quer ter emprego, renda. Então, uma parte relevante quer se beneficiar de uma política nesse sentido. Mesmo para o secretário de habitação do município, isso também, além de ser uma atribuição funcional, mas essa pessoa quer ter um reconhecimento, né? Eu fui o secretário de habitação que conseguiu construir mais habitações populares ou locações sociais e conseguir reduzir em 50% a população de rua no município de São Paulo. Isso traz um ganho próprio, individual, né? Então, esse benefício próprio, ele pode ser um benefício financeiro, monetário, pode ser um benefício de imagem, de legitimidade, pode ser votos, né? Um político vive, em última instância, de eleições, de reeleições, de votos, né? Então, esse benefício racional pode ser esperado também nesse sentido. E o interesse pode ser também um interesse ideológico, né? As pessoas não agem na sua vida cotidiana movidas simplesmente pelo seu interesse próprio, né?
elas podem ter um interesse legítimo, genuíno em uma determinada questão. Eu não tenho muito a ver com as queimadas na Amazônia, mas eu tenho uma posição em relação a isso, né? Eu sou contra, quero preservar o máximo possível da área verde, enfim, acredito nisso. Então, o interesse aqui, eu estou usando o termo ideológico e não tenho nenhuma dificuldade em usar esse termo, mas para quem preferir, a gente pode considerar que isso é uma identidade de valores também, né? São valores com os quais eu me identifico, que são refletidos em uma determinada política, uma determinada organização. E, por fim, para a gente pensar em interesse, as pessoas não são só uma coisa ou outra, né? Então, na maior parte das vezes, a ação é um misto desses três elementos anteriores, né? O interesse é um misto de questões normativas, racionais e ideológicas, né? Uma policial que intervém quando testemunha um assalto na rua, ela faz isso porque é esperado da sua profissão, ela faz isso porque, eventualmente, isso vai ajudá-la a ter uma promoção na polícia, né, ter um reconhecimento, uma medalha, sei lá, e porque ela acredita que essa é a maneira certa de lidar com aquela situação, né? Então, um misto dessas três questões anteriores. Poder também é um termo muito difícil da gente debater, enfim, a gente poderia passar aqui, né, horas e horas debatendo poder, tem autores que dedicam a vida inteira, mas eu acho que para a nossa análise de stakeholders aqui, o que é relevante a gente considerar? Primeiro que o poder é relacional. Então, se a gente classificar alguém com grande poder, a gente tem que entender que esse grande poder é em relação àquela unidade de análise que a gente definiu anteriormente, né? Aquela política ou aquela organização. O poder não é absoluto, né? Ele é relacional. Segundo, ainda que tenha muitas definições possíveis aqui de poder, a gente consegue reconhecer o exercício do poder. E aí, para trazer um único autor que pode ajudar nesse debate, tem esse autor, o Lux, que fala em três faces de poder, que são três tipos de manifestação de poder. De forma bastante resumida, tá, pessoal? Quem tiver interesse, enfim, essa referência do Lux aqui acho bastante recomendável. Mas o poder aqui, nessas três faces, a primeira face é o poder de influenciar a ação de outros atores, né? Então, de novo, a polícia tem um poder de me parar na rua. Eu estou dirigindo, eles mandam parar, eu tenho que parar, né? Eles afetam a minha ação. Nas nossas organizações em que atuamos, a hierarquia também tem essa função, né? As chefias conseguem definir o que eu vou fazer, qual que é a minha tarefa, né? Qual é o projeto em que eu vou atuar. Então, a primeira face do poder é influenciar o que é feito, né? A ação dos outros atores. A segunda face é influenciar a agenda de outros atores, né? Então, de novo, Padre Júlio Lancelotti, na questão da população de rua. Ele não consegue ter poder de comando na Guarda Civil Metropolitana. Ele não fala, pare e a guarda para. Mas ele consegue fazer um barulho que vai chamar a atenção da mídia e que vai fazer a prefeitura pensar bem se vai adotar determinada política, né? Então, alterar a agenda de outros atores é uma segunda manifestação de poder. E uma terceira manifestação de poder é uma manifestação mais sutil ainda, mais tênue, mas que existe, que é de afetar, alterar a própria maneira como outros atores pensam em relação a determinada questão, né? Então, o Padre Júlio talvez não consiga mudar a maneira como um policial, um GCM pensa em relação à população de rua. Mas talvez até tenha esse efeito, né? Enfim, não quero evitando uma preconcepção aqui em relação ao GCM e à polícia. Mas a ação da mídia, de atores da sociedade civil, pode influenciar vários atores da população em relação a como eles pensam naquela questão. Putz, eu pensava que a população de rua era uma questão de segurança pública, mas agora que eu vi
esse depoimento, essa fala do Padre Júlio, eu me sensibilizei para um aspecto de que talvez não seja a maneira mais adequada de tratar esse tema. Quer dizer, não alterou minha agenda, não alterou minhas ações, mas alterou a maneira como eu penso sobre aquela questão. Então, essas são 3 faces de poder. Bom, o meu tempo está acabando aqui, pessoal. É importante a gente analisar as bases do poder, de onde vem, né? Então, esse poder de influenciar a ação, a agenda ou a maneira de pensar de diferentes atores, isso vem de habilidades pessoais, vem de recursos econômicos, vem de reputação, vem de redes sociais, contatos, né? E uma quarta fase da análise de stakeholders, que a gente não vai ter muito tempo de detalhar, então só vou apresentar aqui para vocês, depois eu deixo essa apresentação disponível aqui com o Geraldo, mas uma quarta fase é a gente pensar, a gente mapeou os stakeholders e como eles estão naquele determinado momento, mas talvez isso não seja o que eu quero promover, né? Talvez eu queira promover uma mudança nesse status quo, eu quero que atores que atualmente são sujeitos passem a ser players, eu quero aumentar o poder desses atores, reduzir o poder de outros atores. Então, é importante que a gente pense aqui em relação ao mapeamento atual de stakeholders, quais são as ações necessárias, né? Se eu quero manter o status quo, eu quero manter aquela situação atual, né? Os players bem informados e os atores naquelas posições que eles estão atualmente. Se eu quiser mudar alguma coisa, eu tenho que pensar qual que é a melhor maneira de fazer essa alteração. E um último ponto aqui, a gente pensar em alguns caminhos para tornar essa análise de stakeholders mais efetiva. Então, tentar ser o mais específico possível, como eu falei, evitar grupos gerais, né, como o poder legislativo. Putz, o poder legislativo tem setores muito diferentes, né? A Prefeitura de São Paulo também tem secretarias com atribuições muito distintas lá. Então, o mais específico possível. Se a gente conseguir chegar no e-mail, no telefone de alguém que de fato decide ali, esse é o ideal. Também pensar que a análise de stakeholders é dinâmica, né? Então, a gente consegue fazer um mapeamento num determinado momento, mas na semana seguinte, no mês seguinte, possivelmente, alguns atores já mudaram de posição, então, pensar bem naquele nível de análise, né? Se eu quero fazer um mapeamento mais geral, que vai se manter por um pouco mais de tempo para a organização, ou se eu preciso tomar uma decisão, né? Quero aprovar uma determinada legislação sobre habitação social que está sendo discutida na Câmara. Então, eu faço um levantamento naquele momento para aquela questão específica, né? E, em relação àquela movimentação de atores que eu apresentei no último slide, a gente tem recursos limitados, pelo menos em relação a tempo, né? Então, é importante escolher as ações que são mais viáveis junto àqueles atores que têm o maior impacto potencial, né? Então, no máximo 2, 3 atores que eu tente movimentar naquele quadrante, naquela matriz de poder e interesse. Reconhecendo que as ações entre esses atores são interdependentes, né? Então, escolher esses 2 ou 3 atores vai ter implicações em relação aos demais. Bom, era isso. Desculpem ter passado um pouco aqui do tempo, e fico à disposição para questões depois. Obrigado, Marcelo. Muito boa apresentação. Justamente considerando que avançamos um pouquinho no tempo, eu sugiro passarmos diretamente à apresentação da Mariana, e aí no final teremos a sessão aí de Q&A. Obrigado, Marcelo. Mariana, apostos? Ok. Me ouvem direitinho? Dá para ouvir? Alto e claro. Bom, obrigada aí pelo convite. Estou aqui com um pouco de medo, viu, Marcelo? Porque eu vou fazer, tipo, a aplicação de algumas... Vou tentar fazer uma lição de casa e você vai me dizer depois, se vai corrigir, ver se vai estar certo, hein? Aplicando aqui, estou um pouco no papel
aplicar parte desses conceitos aí, ou como que a gente, dentro da Fundação Chico Setúbal, usou parte desses conceitos, ou usa parte desse arcabouço na aplicação da nossa missão. Então, deixa eu compartilhar aqui também. Opa. Sim, estamos vendo. Peraí, que estão vendo, mas estão vendo tipo, o slide lá no meio já. Estou dando spoiler. Ele não está em modo de apresentação, né? Não, mas agora vai. Estão vendo? Agora sim. Então é isso, vou trazer aqui um pouco a experiência, né, um caso concreto aí, que o objetivo está na construção das práticas de intervenção para a transformação de um território, né? E aí aqui os dois eixos que eu vou trabalhar depois é o protagonismo local e a melhora mensurável. Então, só para localizar bem rapidamente aqui, estou falando de uma experiência da Fundação Chico Setúbal. A Fundação tem essa missão, que está aqui, né? Nossa missão é fomentar iniciativas que promovam a justiça social e o desenvolvimento sustentável de periferias urbanas, e contribuam para o enfrentamento das desigualdades socioespaciais das grandes cidades, em articulação com diversos agentes da sociedade civil, instituições de pesquisa, do Estado e do mercado. Comissões, em geral, são assim, né? São amplas. Eu queria destacar só que para esse nosso exercício aqui de hoje, desde a nossa missão, a gente já pressupõe aqui diversos stakeholders na missão de maneira genérica. Está aqui sociedade civil, né? Instituições do mercado, Estado, pesquisa. Então, está bem genérico, com o foco ali em enfrentamento das desigualdades socioespaciais, que significa pensar como é que eu reduzo o abismo entre algumas áreas da cidade que apresentam situações mais desenvolvidas e os que a gente chama de territórios em situação de vulnerabilidade, né? Os territórios mais vulneráveis ou as periferias urbanas. Especificamente o meu caso, a minha historinha aqui vai ter esse sujeito aqui, que é o Jardim La Pena. Ele é esse bairro aqui, ele é dentro da subprefeitura de São Miguel Paulista, que é uma região na zona leste aqui de São Paulo. E eu vou falar de um bairro que é de São Miguel, que é esse Jardim La Pena, que é esse pedacinho aqui tracejado de vermelho, que é um bairro... São Miguel já é periferia, zona leste de São Paulo, mas o Jardim La Pena, ele é uma região que é a periferia da periferia. Ele é um lugar bastante isolado, ele é todo murado, inclusive, né? Ele é realmente um bairro construído entre muros. Então, eu tenho um muro da CPTM aqui abaixo, é literalmente um muro, tem um muro da Nitroquímica, que é uma das indústrias, inclusive, que gerou parte da ocupação, na parte da sua oferta de trabalho há muitos anos atrás. Tem um muro da Sabesp, e ali uma faixa da Petrobras, que é uma grande avenida, que é a Jacupêssego, que também é bem isolada. Então, isso é um bairro bem segregado, inclusive fisicamente muito segregado, e que tem um impacto bem grande naquela população em relação à autoestima, enfim, visão de si própria, imaginar possibilidade de desenvolvimento, só para colocar aqui um pouco as condições, né? Era um bairro que era parte do leito do Tietê, então, ou seja, anos atrás aquilo não era um bairro ocupado, era o rio, né? Então isso provoca diversas questões do ponto de vista ambiental sobre aquela ocupação. Foi ocupado muito recentemente, aqui são algumas áreas, os vermelhinhos e roxos, são ocupações recentes, que têm aumentado enormemente a precariedade do bairro. Então, na verdade, já era um bairro precário e que o aumento aí da ocupação no local tem tornado ele mais precário ainda. Aqui eu estou dando só alguns exemplos, que daí as ocupações mais recentes foram feitas em áreas, o pequeno pedaço do córrego que ainda sobrava, ou do fluxo do rio. Enfim, isso aqui é um pouco do que a gente tem lá. Então, esse é o nosso sujeito, né? Esse é o Jardim La Pena. Qual que é o nosso objetivo enquanto Fundação Chico Setúbal para o Jardim La Pena? A gente criou essa ideia aqui, de ter até 2030, no Jardim La Pena, um case de desenvolvimento local, garantindo melhorias de infraestrutura, renda e fortalecimento do tecido social. Então, a Fundação já trabalhava no La Pena há algum tempo, nesse bairro, mas em 2020 a gente falou, bom, estamos aqui fazendo várias ações e a gente olha para o bairro e está piorando, como eu disse. Está vindo novas ocupações, novas situações, você olha, não está num sentido de desenvolvimento. Como é que a gente vira essa chave, trabalha, assume uma responsabilidade para que em 10 anos você possa olhar para esse lugar e falar, não, ó, a infraestrutura melhorou, né? Quando a gente mensura que a renda aumentou e eu tenho um tecido social mais coeso e mais capaz de seguir de maneira autônoma, inclusive, ou mais autônoma, pelo menos, processos de desenvolvimento endógenos ali, tá? Então, esse é o nosso objetivo geral.
Ok, né? Até aí tudo bem, porque está tudo falado. Mas como? Né? Como fazer isso? Como que eu posso promover, uma organização do terceiro setor, né, do investimento social privado, como que eu posso promover o desenvolvimento local e qual que é o meu papel de fato, né? Quem sou eu, né, no conjunto para fazer essa promoção do desenvolvimento local num bairro específico. Quando a gente fala de desenvolvimento de território, né, nesses territórios em vulnerabilidade, um dos pontos de partida para a gente é afirmar que você não tem uma única resposta, né? Então, quando o Marcelo vai trazendo da ideia de que tem várias visões, né, sobre quais são as soluções possíveis, num processo de desenvolvimento do bairro, a gente está partindo, a nossa hipótese é que eu não vou ter uma ou outra solução, na verdade, é uma integração de várias soluções que podem, eventualmente, fazer girar a roda do desenvolvimento para a fase negativa onde ele está, para uma positiva. Ou seja, os territórios vulneráveis, eles normalmente enfrentam uma multiplicidade de vulnerabilidades, né? Eu tenho ali uma questão de habitação, como eu mostrei aqui para vocês, eu tenho uma questão de renda, de empregabilidade associada a ela, quer dizer, são pessoas que também, em sua formação, têm dificuldade de acesso à formação de qualidade para ampliar sua capacidade de empregabilidade, as qualidades das escolas é inferior, a mobilidade para chegar em outros lugares ela é um pouco mais prejudicada. Então, são vários fatores que se somam e que entram num ciclo negativo, né? São as diversas desigualdades que se somam, dificultando mesmo que eu atue muito bem, por exemplo, na educação, né? Então, melhorei muito a escola, a gente fez uma mexida lá, trabalhou com os professores, fez um conjunto de novas metodologias de aplicação na escola, a escola está ótima. Os resultados da melhoria na escola provavelmente são aquém do que poderiam ser quando eles atuam só na educação sem olhar o contexto geral também daquele aluno, ou seja, a escola mudou, mas ele continua sem condições de estudo em casa, porque não tem, o problema de saneamento se mantém, a renda é muito baixa, então ele não consegue ir sempre na escola, mesmo que ela esteja legal, mas porque ele tem que sair alguns dias para trabalhar com a mãe, enfim, são várias outras situações que complexificam essa ação e exigem que ela seja intersetorial. Então, esse é o nosso princípio. Para virar, de fato, a roda aí do desenvolvimento em territórios vulneráveis, eu tenho que entender que eu estou falando de um problema complexo, né? Então, ele não é só complicado, ele é complexo, ele tem diversas soluções que precisam interagir. Assumir isso e entender que vão ter que ter soluções integradas, ou seja, intersetoriais. E esse ponto aqui importante, que a intersetorialidade ela não existe, ela não é um dado. Ah, legal, intersetorial, então aperta um botão, ela acontece, né? Não, ela precisa ser produzida e ela não é muito trivial a produção da intersetorialidade, né? Porque envolve um nível de coordenação de atores bastante complexo. Então, a gente parte desse problema, queremos atuar no modelo de desenvolvimento de um território e sabemos que para fazer isso a gente tem que lidar com um problema complexo e intersetorial que vai envolver um conjunto grande de atores. Isso nos leva a algumas diretrizes para o nosso projeto, né? Quer dizer, bom, então o que eu preciso levar em consideração? Primeiro, isso que eu falei agora, né? O meu projeto tem que ser amplo, tem que ser intersetorial, tem que ser de longo prazo, então a gente aqui estabeleceu 10 anos, porque eu não vou criar essa intersetorialidade e ter um efeito considerável ali no curto prazo, então tem que ser de longo prazo, eu preciso ter persistência na minha intenção aqui, para que eu possa virar a chave. Tenho que ter envolvimento de múltiplos atores, porque o tipo de solução que eu preciso, o tipo de intervenção, ele exige isso, porque eu estou lidando com um problema complexo. E aí vem duas coisas que eu vou falar um pouco mais, mas que a gente trouxe como mecanismos, talvez, de solução para essa integração, que é a ideia de trabalhar com o protagonismo da comunidade local e a melhora mensurável das condições de vida no bairro. Então, esses são dois aspectos que são, acho que, as nossas estratégias, dialogando um pouco com o que o Marcelo falou, na ideia de criar cooperação entre stakeholders, a gente está tentando usar esses dois mecanismos, que é o protagonismo da comunidade e a melhora mensurável, como apoios para essa cooperação. Eu vou falar primeiro, como é que a gente fez a análise, por que chegar nessas estratégias, né? Quando a gente olha para o que precisa dentro do desenvolvimento, né, a gente entende que os stakeholders mais relevantes, né, com mais poder dentro do que a gente vinha falando, eles têm, por natureza, uma certa pressão para agir no curto prazo. Uma coisa que a gente
partiu também nossa hipótese. Como assim? Quem são os stakeholders mais relevantes? O Estado, né, o poder público, que poderia oferecer saneamento, habitação, né, tem mais poder para transformar e levar o volume necessário ali, mas ele tem uma pressão para curto prazo. Eu falei que meu projeto tem que ser de longo prazo. Por que ele tem pressão para ser de curto prazo? Porque o ciclo de gestão, ele acaba sendo curto. Se você pensar num secretário, por exemplo, espera só um minutinho, gente, deixa eu afastar uma criança aqui. Daqui a pouco eu falo com você. Quer falar, Geraldo? Ana, essa é uma intervenção, a vida como ela é. Já tá melhor algumas coisas, mas aqui ainda não está no horário da escola, então sobrou aqui. Então, isso é uma coisa importante para a gente. O poder público, pela natureza, ele vai ter ciclos, ele vai rodar a pessoa interessada. Então, por mais que tenha muito poder, né, mesmo que eu consiga criar um interesse, por exemplo, de um secretário, de uma secretaria, em fazer o processo dentro do Jardim La Pena, eu consegui um cara que realmente se sensibilizou para levar saneamento básico para a área mais precária. É instável a permanência desse interesse, é um interesse de curto prazo. Esse secretário, ele tem um tempo de gestão, né? Quando eu falo aqui no máximo 4 anos, pressupondo que fica a gestão inteira, mas a gente sabe que a gestão ela muda, né? Muda o secretário, a cada 2 anos tem eleição, existem os interesses, muitas vezes, né, políticos na eleição de outro ente federativo. Então, na nossa estratégia, a gente resolveu internalizar esse olhar para o poder público e falar: o poder público muda, faz parte do processo democrático girar, ele vai ser instável, então ele é muito fundamental, mas o interesse dele, eu não posso contar com uma decisão do poder público para o meu projeto de longo prazo. Esse é um ponto. E a questão do privado, enfim, ele também tem um poder que ele pode fazer um grande investimento, gerar ali uma ação no território, mas ele sofre outras pressões também pela natureza, quer dizer, ele tem métricas específicas, ele tem o seu faturamento, ele tem problemas próprios, que são guiados por uma outra lógica, que não é essa lógica de longo prazo para melhoria intersetorial de um território. Então, esses 2 grandes blocos aqui, eu não tenho como contar que eles vão fazer o projeto da forma que eu gostaria, né? E aí vai a pergunta para a gente: como é que eu crio sinergias entre esses caras, para que quando tiver um interesse que é conjuntural, que não é de longo prazo, mas quer dizer, quando eu acho o tal do secretário que tem interesse em fazer uma obra de saneamento, como é que eu garanto que essa obra vai vir num processo sinérgico com outras ações que também são necessárias para o processo de transformação do território, né, para apoiar um projeto estrutural? Eu tenho tem um território vulnerável, ele precisa de ações multissetoriais, mas não são quaisquer ações, elas têm uma lógica para garantir realmente uma virada no processo ali de melhoria do bairro, das condições do bairro. Então, como é que as intervenções de atores que são relevantes, mas que não estão necessariamente apropriados desse projeto estrutural, como é que eu faço para isso, tudo que ele possa fazer momentaneamente ajude nesse projeto mais amplo? Tá? Essa é um pouco a nossa função, né? A gente se colocou como Fundação Tito Setúbal no lugar de catalisar essas sinergias, né? A gente é uma organização, então, que está no bairro para promover uma sinergia entre ações de atores diversos, que não necessariamente precisam conhecer o projeto inteiro, entender o projeto inteiro, ou, enfim, comprar o projeto inteiro, mas que a gente vai tentar direcionar as ações para um ganho mais consistente de longo prazo para aquela comunidade. Então, tentando exemplificar um pouquinho. Eu tenho lá um projeto de longo prazo construído, vou falar um pouco mais dele depois. E aí eu tenho atores específicos que são relevantes para mim. Exemplo, na Prefeitura de São Paulo tem lá, agora mudou o nome, mas era a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, por exemplo. Em um determinado momento ela foi fundamental, ela trabalhou com a gente, por exemplo, no desenvolvimento da melhoria de calçadas e áreas de lazer do bairro. Então é um ator relevante. O Fundo Social no Estado de São Paulo, também em outro momento, tinha interesse em fazer a aplicação de alguns cursos profissionalizantes no bairro, e a gente, né, dialogou com eles para que isso acontecesse dentro dos conhecimentos e necessidades específicas daquela comunidade. Tá? São alguns atores. Tem a nitroquímica, que é um outro stakeholder fundamental, que vocês viram, é grudado no bairro, e ela faz algumas ações na sua área de responsabilidade social,
mas também, muitas vezes, ela é pressionada. Como a ocupação aconteceu ali, vocês viram uma área de rio, aquele bairro, tem uma ocupação grande que foi fechando a área permeável ali do solo na região, está gerando um nível de enchentes muito alto que afeta a nitroquímica, né? Inclusive no seu processo produtivo. Como é que eu identifico isso e trago a nitroquímica em alguns momentos para apoiar a parte, por exemplo, de discussão de drenagem? Tem a Dynamo, que é um outro parceiro nosso que trabalha com negócios de impacto e que tem uma visão, tem um interesse específico em fazer um trabalho lá de modelos habitacionais inovadores. Tem o INSPER, que tem interesse em discutir mensuração de impacto tal, em áreas específicas. A ideia é que cada ator tem um interesse muito particular. Então, o desenvolvimento urbano teve uma análise, a secretaria, de discutir caminhabilidade e melhoria de espaços urbanos, pontuais, ocupação do espaço. Fundo social, melhoria da empregabilidade. Nitroquímica, gostaria de reduzir os alagamentos. Dynamo, testar um processo habitacional. INSPER, avaliar a metodologia. A ideia é que a gente identifique esse pessoal. Eu não preciso que todo mundo compre a minha visão de redução das desigualdades socioespaciais, minha visão de 2030. Eu não preciso de um comprometimento de cada um desses com 2030, mas eu posso identificar o interesse particular no momento específico e fazer esse interesse, de alguma maneira, ser sinérgico entre si, focado naquele projeto de longo prazo. A grande pergunta é como, né? Como é que eu faço isso no longo prazo? Como é que eu garanto isso? E aqui a gente tem descoberto o mecanismo de colocar a comunidade no centro. Se eu colocar a comunidade como guardiã e deixar ela, e fazer com que ela assuma isso, eu preciso que assuma no longo prazo. Eu preciso de algum ator que seja relevante também, algum que se torne player para poder fazer essa sinergia ser contínua. E a gente tem apostado na formação aí da comunidade, desse protagonismo da comunidade local como potente para essa finalidade. Tá? Eu tinha feito uma... Peraí, só um minutinho, gente, porque acho que ficou... A minha grande lição de casa ficou... Estava em dúvida se eu ia ter coragem de falar, mas eu não coloquei. Fazendo aqui a minha lição de casa diretamente com o Marcelo, um pouco, se a gente pegar esse diagrama aqui que ele apresentou e tentar aplicar no La Pena, né, eu diria que o público e o privado, aqui está genérico, mas vocês viram, iria para o específico, né, para uma secretaria ou um fundo social, enfim, eles são os tais definidores de contexto, ou seja, eles têm um alto poder, mas eles têm baixo interesse na minha intenção específica, que é a redução das desigualdades socioespaciais, né, no Jardim La Pena. E, por outro lado, eu tenho a comunidade que tem um alto interesse, mas um baixo poder. E o trabalho que a gente tem feito nesse movimento é como é que eu, né, atribuo poder para a comunidade local, ao mesmo tempo em que eu aumento o interesse dos definidores de contexto, trazendo para ser players. Né? Um pouco nessa... Aqui depois você me fala se eu acertei, tá, Marcelo? Então, o projeto que vem, que eu falei, a gente tem duas estratégias, da comunidade como protagonista e a ideia da mensuração com mecanismos possíveis de gerar essa cooperação, que é um pouco fazer os atores transitarem aí para um lugar de players que garantam a maior efetividade do projeto de longo prazo. Esse foi o que eu tinha feito. Então, como é que trabalha o protagonismo da comunidade local? Primeira coisa foi, de fato, fazer um plano. Né? Se a gente estava falando de ter um plano de longo prazo, a comunidade só vai se engajar se ela fizer parte do plano. Então, foi feito, né, ali no Jardim La Pena, isso em 2017, um plano de bairro, né, que é um mecanismo que em São Paulo faz parte do plano diretor, consta no plano diretor, que é a elaboração de diretrizes para o bairro. O Jardim La Pena foi o primeiro em São Paulo a fazer um plano de bairro, e foi bastante participativo, então teve todo o processo aí de realização de oficinas, teve um apoio, a gente teve apoio da academia, né, a Fundação Getúlio Vargas foi contratada para apoiar com levantamento de dados, para que esse planejamento fosse feito também com base em evidências. Então, isso mobilizou boa parte da população, foi um processo longo, que aconteceu nas casas das pessoas, tinha caixinhas de sugestões e movimentação pelo bairro em geral, nas farmácias, nos botecos, enfim, rodou por ali. Foi algo bem intenso, que além de que trabalhou um pouco, fez um levantamento de possibilidades e um debate sobre o que se queria mudar. Né? Então, vou dar aqui alguns exemplos. Né? A primeira rua, essa aqui é a rua, naquele primeiro desenho lá,
ficava colada na estação de trem. Então, aqui no fundão, vocês podem ver a estação de trem. Essa rua ela fica bem movimentada e com um convívio complexo entre carros, tem bicicleta, tem pessoas, tem ambulantes, e a ideia dos moradores é que era uma prioridade melhorar o convívio nessa rua. Isso aqui foi o primeiro desenho lá do plano de bairro sobre essa rua. Então, mas era uma prioridade, precisamos melhorar a convivência nas ruas e reduzir acidentes e melhorar o ambiente para a circulação. Segundo, é que tinha ainda tem um grande espaço público vazio no bairro, que é essa praça aí que vocês veem, que eles usam como campinho, mas que tinha uma ideia, isso aqui deve ser um espaço de múltiplos usos que permita maior convivência dos moradores. Então, como é que a gente faz uma horta nesse espaço, cria um parque e mantendo ainda uma quadra para jogos, mas onde mais gente possa circular e usar com segurança. Essa é uma outra intenção. Feito esse plano, né, e aí foi feito então, todo o processo de levantamento das ideias, de priorização, mas, legal, temos isso, mas como é que a gente vai fazer isso virar realidade? Aí se constituiu um grupo gestor desse plano, que é o que se chama Colegiado do Plano de Bairro, né? É um grupo de moradoras, que participou do processo, que entendeu a lógica e que assumiu esse plano para si, assumiu esse plano de longo prazo e assumiu o papel de articular a implementação daquelas ações. De que maneira? Da maneira que eles encontrassem a depender do momento e dos stakeholders que eles conseguissem mobilizar. Então, algumas ações eles fizeram com ação comunitária, né? Então, aqui foi uma limpeza, por exemplo, do muro da escola, limpeza e pintura. Teve um engajamento grande da própria comunidade, mas vejam que aqui era um depósito de lixo, né? Para onde foi esse lixo? Porque ele nunca mais voltou para o muro da cidade, né? Esse colegiado também se mobilizou para ter, por exemplo, um ecoponto, que é um ponto de coleta público. E esse ecoponto foi instalado 2 anos depois e hoje em dia, de fato, boa parte do entulho vai para lá e existe um bom processo de guardiões ali na região que evita que volte esse lixo. Então, essa é uma maneira que o plano de bairro, o colegiado, criou para si. Também mobilizou a sociedade civil, né? Um grupo de voluntariados uma vez foi lá e refez alguma das praças, junto com os moradores. Também mobilizou o poder público no nível ali da subprefeitura, que é um nível específico mais local, de maior contato da própria comunidade. E aqui foi uma vala que se abriu para tentar reduzir parte do alagamento, numa das soluções pontuais ali que foi criada. Mas aquelas obras maiores, durante os primeiros anos do colegiado, não teve interesse por parte do poder público de avançar um pouco mais no projeto. Isso aconteceu mais lá na frente. Entre 2019 e 2021, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano começou a trabalhar um conceito de urbanismo social como um teste de pilotos em vários bairros em São Paulo, com uma intervenção que previa que uma intervenção intersetorial em áreas aí de convivência pudesse melhorar índices de violência e de vulnerabilidade nos bairros. E aí, a partir desse interesse específico da Secretaria de Urbanismo Social, a gente conseguiu colocar um projeto daquela praça. Então, os moradores levantaram algum dia, em 2017, que a praça era importante, num desenho mais básico, não conseguiram avançar naquele momento para que fosse implementado. 2, 3 anos depois, uma secretaria se mostra interessada em desenvolver esse projeto dentro da prefeitura, né? Aí a gente, como fundação, a gente também financiou a elaboração do projeto básico, doou para a prefeitura e não saiu a obra, né? Entre 2019 e 2021. Também teve pandemia e tal, mas assim, trocou o secretário, é um pouco da realidade. Aí trocou o secretário 2 vezes, mudou o nome da secretaria, mudaram todos os funcionários. E aí, será que não vai sair? Aí volta um pouco que eu estava falando do protagonismo da comunidade, né? A comunidade falou, não, vamos apresentar tudo de novo, fazer tudo de novo para os próximos secretários. E aí já não era tanto, a princípio, o nome urbanismo social, mas existe uma intenção também da prefeitura ainda de trabalhar, tinha na mudança territórios educadores, que era como é que eu trabalho a relação então mudou o nome para a prefeitura, mas o espírito era ainda o mesmo. Como é que eu trabalho uma melhoria da convivência em ambientes próximos das creches, por exemplo. Então, aqui, tem uma creche aqui do La Pena, que é do lado daquela praça. Então, a gente falou, bom, a prefeitura está de novo com interesse nisso, vamos resgatar o projeto. O projeto já tinha sido doado para a prefeitura, mas a gente doou novamente para a prefeitura, fez ajustes que a nova gestão entendia ser mais necessários com o momento atual,
E parece talvez que vai sair essa licitação, está andando, mas é um pouco, acho que aqui é o exemplo de como é que eu vejo as limitações. Eu não vou ficar reclamando que o poder público, nossa, gastou todo o meu tempo antes, perdi, tive que apresentar de novo. É da natureza do poder público, ele vai trocar os seus interesses e por várias razões que a Marcela apresentou. A questão é como que eu me preparo para aproveitar isso e mostrar que do que eu preciso pode se encaixar de alguma maneira na agenda que está estabelecida no momento. Aqui são outros projetos. O outro mecanismo que nos ajuda, mas aí você vai fazendo qualquer coisa em qualquer momento, você está respondendo à urgência dos atores, dos outros stakeholders, né? Está fazendo qualquer coisa. E aí, a outra segurança que a gente tem em relação a isso é tentar criar, então, um mecanismo de monitoramento e de análise mesmo do impacto que está acontecendo e onde é que eu quero chegar. Ou seja, pensar que tudo isso, no limite, tem que estruturar um sistema mensurável do que eu quero chegar, né? Então, lá para o Jardim La Pena, a gente fez uma parceria aqui com o Métrices, que o Geraldo até citou no começo, onde a gente criou uma teoria da mudança, né? Que se chama Lupa na Cidade, que é um documento que já foi lançado e que tem um trabalho aí bem longo que foi feito. O que a gente fez? A gente chegou para o Sérgio, para o Geraldo, um tempo atrás, e falou, a gente quer organizar esse tal projeto de longo prazo que eu estou falando aqui, intersetorial, problema complexo de mudar os territórios vulneráveis, vamos montar uma teoria com tudo que precisa ser envolvido nisso? Quer dizer, se eu quiser transformar áreas vulneráveis, o que eu devo olhar em termos de insumos, atividades, produtos, resultados em resultado da sociedade, né? Como é que eu organizo tudo o que precisa ser feito nos vários setores, né? E aí a gente criou junto aqui uma... eu não consigo ver aqui criou uma teoria da mudança bastante complexa, ela não é simples, mas é porque ela tenta justamente organizar aquela intersetorialidade complexa que eu mencionei antes, para ser como se fosse um mapa nosso, para a gente não se perder no caminho. Porque é isso, se eu tenho que fazer um negócio de longo prazo, com múltiplos atores, adaptar a ação ao interesse desses múltiplos atores, fazer as cooperações possíveis dentro de cada momento, como é que eu garanto que eu não me perco no caminho? Isso aqui eu vejo um pouco como um mapa. A ideia da teoria da mudança e da melhora mensurável que eu estou falando aqui é um lugar para eu pisar de maneira consistente ao longo do tempo naquilo que eu estou trazendo de fato para o bairro. Então, a teoria envolve acho que 9 macro temas, né? Educação, emprego e renda, capital social, infraestrutura, segurança, moradia, lazer e cultura, saúde e mobilidade. E ela vai mapeando, aqui são as corzinhas, ela vai mapeando as inter-relações, né? Então, de que maneira que o lazer e a cultura também acabam sendo afetados e afetam a infraestrutura, e também tem relação depois com a educação, e tem várias relações. No final, eu tenho 37 resultados que eu tenho a intenção de alcançar nesse longo prazo, então eu consigo organizar esses resultados. Esses resultados têm alguns indicadores, eu vou passar por eles. E isso, né, não é nada sendo... A teoria foi montada, né? Então aqui é um pedacinho, um recorte do capital social, né? Então, para cada macro área, eu consigo enxergar os insumos, as atividades, os produtos, ou seja, quando eu fizer uma atividade, o que eu espero ter, o que eu espero que aquela atividade produza. Com aquela produção, qual que é o resultado, né, de impacto esperado ali, e depois qual que é o resultado de longo prazo dentro para a sociedade como um todo. E aqui, nesses resultados mais amplos, a gente associou tudo aos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E foi criando as relações. Para cada relaçãozinha que está aqui, né, o Métrices trouxe para cada conexãozinha, ou seja, cada caixinha que liga uma coisa a outra, né, tem uma base referencial na literatura, né, do porquê que eu acho que quando eu produzo uma determinada... faço formação de professor, isso melhora... eu sei que não dá para ler, tá, gente? Estou consciente disso, só é pouco para ver a ideia geral. Não é a intenção, inclusive, porque é uma teoria complexa, porque tem muita coisa, mas é um pouco para entender o que está por trás aqui, a ideia é só o exemplo. Então, todas as conexões são feitas e são embasadas em alguma literatura. Então, se eu falar aqui, se tiver uma caixinha que fala formação de professores melhora o aprendizado, né? Eu tenho um produto para professores formados, depois tem um resultado, melhoria na aprendizagem dos alunos. Essa conexão tem uma referência, né, de onde que eu tiro essa expectativa de que este produto me gere aquele resultado.
Aí eu tenho uma base teórica bastante sólida para cada uma das relações. Aqui eu vou passar mais rápido. E aí, esses 37 resultados foram organizados em 4 grandes eixos de monitoramento, que é o eixo das oportunidades, mais relacionados à questão de escola, emprego e renda, qualidade de vida, eu gosto de chamar de questões básicas assim de dignidade humana, né? Acesso à saúde, assistência, segurança, um eixo de convivência e governança, que fala muito sobre o acesso ao lazer, mas também a mobilização da comunidade, a possibilidade de participação política, práticas de cidadania e a questão de infraestrutura. Então, fizemos um mapa geral, organizamos, né, onde queremos chegar, quais são as possibilidades, né, quais são as soluções encontradas para alcançar esses resultados, organizamos esses resultados nesses eixos e construímos um conjunto um painel de indicadores amplo, né, para acompanhar esses vários resultados. E aí tem aqui o painel também todo. Hoje, no nosso trabalho, que fase a gente está, né? A gente terminou essa teoria da mudança e acabamos de terminar a coleta dos dados que a gente chama da linha de base para fazer esse acompanhamento de 10 anos. Né? A intenção era ter feito em 2020, a pandemia deu uma atrapalhadinha, mas enfim, a gente terminou agora a coleta no Jardim La Pena e num território controle, que para a gente vai ser o Jardim Queralux, que é um outro bairro na zona leste de São Paulo. Então, qual que é o espírito? Que a gente possa acompanhar o movimento e relacionar essas ações tão múltiplas que vão acontecendo com a evolução das condições concretas de vida e tentar ir estudando de que maneira que isso está uma coisa, porque se eu estou alcançando o resultado que eu esperava, e poder fazer diagnóstico caso eu não esteja, né? E identificar novos stakeholders que talvez precisam estar envolvidos e não estão até agora no nosso modelo de mudança. Né? Então, essa é a ideia. A teoria da mudança ela foi feita e está num modelo bem... É um texto grande, 200 e poucas páginas, que eu convido todos a ler, que é muito interessante, mas a gente sabe que isso é difícil de engajar stakeholders com isso também, né, porque é muito complexo. A gente está trabalhando agora num modelo mais palatável da teoria da mudança, que é um sistema, né, online, onde você consegue navegar por resultados, atividades e tal, estudar um pouco mais deles, para a gente poder aproximar isso dos outros stakeholders que estão no projeto e também da comunidade, para isso também chegar a ser um pouco mais apropriado, né? Eu diria que é o nosso próximo grande desafio. Como é que esse planão, né, esse grande plano, consegue aterrissar também para outras agentes e atores, atrizes importantes no território. E só para concluir, né, um pouco esse case aqui, então, eu parti, né, a Fundação de Setúbal tem essa missão aqui, né, de ampla, que trabalha com vários, a ideia de redução das desigualdades socioespaciais, que é uma coisa muito ampla. Como é que este grande exemplo se encaixa para mim na minha visão institucional, né? Então, a gente chama essa parte do trabalho, desse case no Jardim La Pena, da nossa prática de desenvolvimento local, né? A nossa ação local, de onde a gente pretende extrair evidências, então a gente faz tudo isso para melhorar o Jardim La Pena, mas também para que isso gere evidências para a construção de programas, né, que a gente chama de programas próprios de incidência, que formulem, na verdade, soluções que possam ser generalizadas e replicadas em outros espaços. Né? Então, a gente tem um mapa, tem uma ideia, tem tudo isso, mas a gente sabe, a gente quer testar. Tudo isso está na fase de andamento. Né? Será que, com toda essa preocupação de um projeto de longo prazo, mensurável, que a comunidade assuma protagonismo, que eu faça uma ação de múltiplos atores, que eu crie uma colaboração, eu gero mudança de desenvolvimento? Se eu gerar, a ideia é o que eu posso extrair disso, criar evidência para ter soluções, que nem o Marcelo falou, que possam ocupar mais espaços aí, até gerando política pública e criando depois outras formas de replicação. A gente também tem um trabalho de fomento, que a gente busca soluções em outros lugares do Brasil para promover aí esses programas que hoje a gente está trabalhando. Mas é um pouco essa é a nossa forma de trabalhar, e é nesse lugar que entra um pouco a relação aí, tanto da nossa análise de stakeholders e a forma como a gente pensa o monitoramento. Né? Então, um monitoramento permitindo que a gestão dos stakeholders seja um pouco mais fluida e respeite os diferentes interesses e que garantindo que quem não pode perder o rumo somos nós e a comunidade que a gente está colocando como guardião. Né?
mas trabalhando um pouco nessa fluidez e internalizando algo que às vezes a gente quer brigar contra. A gente quer que todo mundo entre perfeitamente no projeto, e aqui a ideia é, isso não vai acontecer, mas o projeto tem que continuar. Então, como é que a gente faz? Então, era isso, era um pouco essa contribuição. Vamos parar aqui para poder conversar um pouco a respeito. Obrigada, gente. Ok, obrigado, Mariana. Muito bom. Deu para perceber aí que conseguimos usar a mesma técnica que vocês usaram no Apena, né, buscando aí a coordenação circunstancial de stakeholders, a ponto de um palestrante passar a lição de casa para o outro para mostrar da mesma forma aí como foi exibido, né? Muito bom, muito obrigado, Mariana, Marcela. Só comentar, pessoal, esse trabalho, a Lupa na Cidade, que foi desenvolvido pelo Insermetrics em parceria aí com a Fundação TID e o Itaú Social, o link para o trabalho está aí no chat, né? Mas ele remete diretamente lá ao site da Fundação TID Setúbal, onde está disponível também o material. E aí, eu gostaria de abrir, então, aí para perguntas. Se vocês quiserem colocar no chat, e a gente vai fazendo aqui a moderação das perguntas, até para organizarmos um pouco. O Carlos Leite levantou a mão, Geraldo, não sei se você quer passar. Que eu tô. Então, eu vou passar a palavra e aí faz a pergunta diretamente. Pode falar? Sim, vamos lá, Carlos. Bom dia. Bom dia a todas, todos. Geraldo, Marcelo, Mariana. A minha pergunta é para o Marcelo. Resgatando aquele caso primeiro, dos moradores em situação de rua, a minha pergunta é, pensando na construção de uma política pública eficiente voltado para essa questão, né, como você bem disse, urgentíssima. Ok, né, temos ali o padre Júlio Lancelotti como uma liderança atuante, beleza. Mas vamos dizer que não existisse, né, outra cidade qualquer brasileira, né, não tenhamos nenhum padre Júlio Lancelotti. Então, como é que você apontaria para nós aqui, pensando num stakeholder? A minha pergunta é, como é que a comunidade local afetada, os moradores de rua, em que momento eles poderiam ser considerados um stakeholder nessa cadeia e ajudar a promover uma política pública com aí depois um modelo de governança compartilhada, blá, 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 blá. Oi, Carlos, tudo bem? Obrigado pela presença aí, pela pergunta. Então, Carlos, usando essa definição, né, de stakeholders, de partes que são afetadas ou afetam, a população de rua, nesse exemplo, já é um stakeholder, né, porque eles são afetados pela questão, pelas políticas destinadas ao tema. Então, mesmo que eles tenham muito pouco poder, mas eles têm um grande interesse. Eu acho que a questão aqui também remete a como aumentar o poder desse grupo, né? Então, como torná-los players, ou seja, de sujeitos a players. Aqui tem algumas possibilidades, enfim, não tem uma fórmula, mas alguns caminhos possíveis que envolvem criar espaços de compartilhamento da tomada de decisão, né, com esses grupos, dar maior visibilidade para suas pautas, suas questões, então gerar esse espaço, trazer maior conhecimento sobre isso, quer dizer, eu acho que esse é um bom exemplo de uma temática que é permeada por muita desinformação, muito preconceito, né? As pessoas tendem a ter uma visão muito viesada da população de rua, quando, na verdade, é um tema muito amplo, muito heterogêneo. Enfim, a gente está usando esse exemplo, mas a gente poderia muito bem também abordar
uma política de desenvolvimento territorial, local, como o do Jardim La Pena. Também acho que a forma de empoderar essa comunidade, que também são sujeitos, são stakeholders, mas tem pouco poder, tem muito interesse, passa pelos mesmos caminhos, né? Trazer informação, dar visibilidade, criar espaços compartilhados de tomada de decisão, que é um pouco a experiência que a Fundação TID tem procurado desenvolver lá, a partir da experiência que a Mariana apresentou aqui. Bom? Ok, Só então. fazer um micro comentário em cima do que o Marcelo falou, Geraldo. Claro. No caso específico do La Pena, tem essa coisa de levar informação e tal, e dar acesso às redes, né? As redes que a gente tem. Então, porque a Fundação conhece os secretários, conhece o CEO da Nitro, então tem entradas que muitas vezes uma organização do investimento social privado tem, que a comunidade não tem. Essa abertura de redes, no nosso caso, é um dos aspectos que tem permitido um pequeno trânsito ainda inconcluso para o lado do poder ali, né, para se tornar player. Mas é um processo. Ok, então, Mariana, obrigado. Pessoal, nós temos 2 perguntas aqui no chat e depois passamos aí para 2 mãozinhas levantadas dos participantes, né? Mas agora a pergunta da Grace Lucena, que vai aí para a Mariana, né? Quais são as hipóteses, ou quais hipóteses vocês levantam para definir a delimitação do que podem considerar como questões a serem mapeadas e trabalhadas na intersetorialidade, né? E ela coloca aqui isso para entender o que levar em consideração para utilizar essa lupa, não é isso? Até o Geraldo podia responder, porque foi parte do processo de construção aqui com o Métrices. Foi feito, na verdade, uma revisão tanto de literatura internacional quanto de experiências nacionais a partir dos dados. Tem um pouco a delimitação não, seria um pouco exagerado achar que é exaustivo o que a gente fez, né? Como eu falei no começo, reconhecemos que o problema é complexo, o que tem ali na Lupa na Cidade é uma primeira aproximação para tentar definir alguns escopos, mas com certeza tem coisas que extrapolam o que está ali. Mas dentro do documento da Lupa, você parte dos problemas, né? Então, quais são os problemas e o que a literatura normalmente traz e as experiências, né? Análise de experiências prévias traz em relação ao tratamento desses problemas. Então, olhando o documento, acho que parte um pouco disso. Não sei se você quer complementar, Geraldo, do processo. Acho que tá bem apresentado, Mariana. Passando, então, para a próxima pergunta, ainda sobre o La Pena, né? No trabalho de construção do plano, ou durante o acompanhamento da implementação, o Instituto realizou algum tipo de capacitação com os moradores, como essa questão de formação de lideranças, justamente contribuindo para a organização comunitária. Qual a estratégia para manter esse plano de bairro vivo ao longo do tempo e diante das frustrações que podem surgir? É a pergunta que vem lá da Ana Maria Xavier. Obrigada, Ana Maria. Eu esqueci de falar uma parte importante relacionada a isso. A Fundação TID Setúbal, importante dizer, a gente tem uma sede no bairro também, tá? A gente tem um equipamento que a gente chama de Galpão ZL, é um equipamento multiuso no bairro, que tem um ponto de leitura, que é uma das bibliotecas inclusive mais acessadas de São Paulo. Ela é a gente faz muita parceria com as escolas ali na região. Tem áreas para eventos culturais, tem um coworking, tem uma cozinha comunitária que o pessoal compartilha para cursos, mas também para para produção coletiva. Então, tem espaços que os idosos usam para fazer algumas práticas de saúde. Então, é um espaço bem de multiuso, que isso é uma coisa que ajuda muito na segunda parte da sua pergunta, que é como manter essa questão do bairro viva. Esse espaço é um espaço comunitário importante, e a gente, nesse lugar, já fez vários cursos de formação de lideranças, foram algumas atividades, mas a gente também foi um pouco animador, em alguns momentos, das reuniões do colegiado, né? Aquele colegiado do plano de bairro que se
se estabeleceu, a gente, no início, foi animador dele, né? Então, as reuniões aconteciam no galpão e chamadas pela equipe da fundação, que é composta majoritariamente de moradores do bairro também. Então, eles faziam essa mobilização. Depois descolou um pouco, eles começaram a fazer reunião nas casas das pessoas, criou um pouco mais de autonomia. Quando veio a pandemia, dificultou bastante, porque muitos deles não estavam acostumados, né, a fazer, e tinham alguma dificuldade para migrar para o modelo online. E aí a gente teve que retomar um pouco o papel de animador, mas hoje a gente, até porque está no momento de crescimento das ações, dos investimentos públicos ali no bairro, então tá crescendo meio que por conta própria, e criando inclusive subgrupos, tem os GTs agora, e um grupo que estava antes em torno de 25 pessoas, agora tem umas 130 pessoas mobilizadas com diferentes funções ali, mas estamos testando modelos de governança ali, né? E eles estão testando, a gente está testando junto, construindo ali. Ok, obrigado, Mariana. Pessoal, agora vamos passar aí para a palavra para 3 pessoas com as mãozinhas levantadas, começando pelo Leandro Moraes, por favor. Olá, bom dia a todos e todas. Desculpa, eu estou sem a câmera aqui, mas eu queria primeiro parabenizá-los aí, né, agradecer por essa oportunidade. E uma pergunta muito objetiva em relação à parte metodológica das pesquisas, num sentido mais amplo, em tempos, né, de que se discute os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como inseri-los, né, na metodologia de monitoramento e avaliação do ponto de vista dos stakeholders, dentro de todas essas temáticas, né? Não específico de moradores de rua, tal, mas em temáticas gerais, como que se insere metodologicamente, se insere, se estão pensando em alguma questão nesse sentido, de usar, né, os ODS como, digamos, balizadores, né, de elementos de monitoramento e avaliação. Muito obrigado. Mariana, você quer colocar, ou Marcelo? Para ambos, se possível, ouvir um pouquinho de ambos, né, para captar e aprender com eles, aproveitando essa oportunidade muito importante que vocês estão nos dando. Ok. Mariana, se você me permitir só uma intervenção aqui antes da sua fala, só lembrar que o trabalho aí de construção de teoria da mudança, não é isso? Quando a gente chega lá na última etapa, conforme aquilo que a gente prevê no guia do Métrices, é justamente ligar, né, o impacto, os resultados da sociedade com ODS específicos, aqueles onde você tenha uma ligação mais forte, né? Então, toda a construção do trabalho, a lupa na cidade, que é essa grande teoria da mudança, como a Mariana explicou, eles já remetem diretamente lá aos ODS, né? Então, aí só, primeiro, a questão metodológica, né? E, Mariana, agora eu passo a palavra. Não, mas acho que é isso. O fato de tudo desembocar nos ODS, no caso da teoria da mudança, eu acho que cria um facilitador de linguagem, né? Porque os ODS, no fundo, eles criam valores comuns que se busca atingir, né? É um compartilhar de intenções sociais, né? Então, bom, queremos reduzir as desigualdades, queremos reduzir desigualdade de gênero. Acho que tem alguns ODS, os ODS eles vão criando essa forma de compartilharmos intenções mesmo. E aí, para a gente, desembocar neles é como se fosse abrir, fazer as pontes de conexão com os outros interesses de outras organizações que também trabalham com os ODS, como se fosse a gente pudesse perceber já onde que dá para conectar, porque a gente usa um termo comum, né? Então, o fato de usar um termo comum, se eu tenho outras organizações que identificam também seus ODS, é como se eu pudesse chamar ela para junto e falar, vamos trabalhar então nesse ODS aqui, e aí você conecta e constrói, e aí depois vai para o específico das atividades e tal, a partir daí. Mas era isso, Marcelo? Não, eu acho que tem diferentes maneiras, Leandro. Acho que é uma boa pergunta, uma boa provocação. Acho que um pouco pela linha que a Mariana colocou, como uma forma de identificar objetivos comuns, a gente pode pensar nesses interesses, né, de diferentes organizações. Então, eu acho que assumir um compromisso explícito com os ODS te ajuda a classificar os atores
nesse framework de análise de stakeholders, por exemplo. Talvez uma outra maneira que possa ser experimentada é considerar cada ODS como um nível de análise em si, né? Então, assim, como estamos em relação ao objetivo X e tentar classificar atores que têm se mobilizado em relação a essa temática nessa matriz de poder e interesse. São algumas experiências possíveis, até para, enfim, uma reflexão sobre o avanço nessa área. Beleza, obrigado, Mariana e Marcelo. Gostaria de passar agora a palavra a Caliel Ventura. Oi, gente, bom dia. Ótimo seminário, muito bacana ouvir vocês. Minha pergunta ela é um pouquinho, acho que complexa. Eu vou tentar dar um exemplo, né? O professor Marcelo falou da migração do papel das multidões, né? Que elas têm baixo poder, baixo interesse e que elas poderiam migrar, né? Antigamente a gente via essas mobilizações das multidões interferir mais fortemente, principalmente nas ruas. A gente tinha esse acompanhamento e essa visualização, né? Você pega experiências como em São Paulo, principalmente, Jornadas de Junho em 2013, e aí, a partir disso, eu tenho duas questões. A primeira questão, ela se refere à capacidade que essa multidão tem, na verdade, de ser coesa no interesse comum. Porque se a gente pega o exemplo das Jornadas de Junho, quando essa multidão se junta, né, a nível do país como um todo, o interesse é difuso, apesar da pauta ser única, né? Então, você tem diversos grupamentos nessa multidão com interesses difusos, mas que se concentra na questão das Copas das Confederações, posteriormente Copa do Mundo, né? Com pautas de melhoria, de saúde, enfim, em contraponto aos investimentos da Copa. Então, essa é a primeira questão, né? Os interesses difusos da multidão, mas que convergem em um determinado momento. Como é que isso se desdobra nesse alto índice depois de interesse e poder sobre a pauta única? E a segunda questão é a nova configuração da multidão, quando a gente olha essas multidões se reconfiguraram no plano virtual, né? Hoje a internet, se você está no top trends do Twitter, né, isso significa que tem uma multidão comentando sobre você e isso molda inclusive a atuação dos gestores, dos stakeholders. Então, como é que a gente olha agora para essas multidões e para essa interferência na política pública, no novo cenário, a partir, né, da internet? Então, essas são as minhas duas questões. Oi, Caliel, tudo bem? Obrigado também por estar aqui conosco e pela pergunta. Bom, eu acho, de fato, assim, sua pergunta, ela merece também uma análise que talvez vá além do que eu consiga fazer aqui. Mas os exemplos que você trouxe, né, tanto o fato de grupos estarem mobilizados em uma manifestação, como mesmo no meio virtual, né, de estarem se manifestando sobre um determinado tema no Twitter, isso já demonstra interesse, né? Então, se já há um interesse, eles não são multidão em termos de grupos, indivíduos sem interesse, sem poder numa determinada questão. Mas acho que o que você traz, na verdade, é como lidar com esse interesse existente de forma a canalizá-los para uma determinada alternativa de ação. E aí eu acho que é um esforço de entender características daquele grupo, né? Ou dos diferentes grupos, porque também nos exemplos que você trouxe, acho que são grupos muito heterogêneos, né? Que se manifestam no Twitter ou que participam de uma manifestação como aquelas de 2013, né? Tem algumas manifestações que são mais homogêneas e tal, mas aquelas certamente eram muito heterogêneas. Então, quais são os grupos que eu quero dialogar para tratar de uma questão de política educacional ou de uma política de desigualdade de renda, enfim, entender um pouco melhor quais são essas características desses grupos, né? Quais são suas fontes de poder e de interesse.
Obrigado, Marcela. Mariana, quer acrescentar algo neste caso? Não, tem mais perguntas aí, eu concordo com... eu acho que dá um papo mais longo, né? Sim, Então, não, a pergunta foi complexa em si, não é isso? Ok, então, obrigado. E eu passaria a palavra agora para a Ana Luísa Matias, por favor. Bom dia, professor Geraldo, bom dia, Mariana, bom dia, Marcelo. Obrigada pela apresentação de vocês, eu acho que ilustrou bastante alguns pontos que eu venho trabalhando aí na teoria dos stakeholders como um todo. Eu tenho uma pergunta. Mariana, quando eu estava apresentando, eu não me lembro se era a missão do projeto, mas mencionou sobre o fortalecimento do tecido social. E aí eu queria saber se, na verdade, vocês conseguiram operacionalizar esse fortalecimento de tecido social como um resultado, um indicador, um impacto no final, se isso virou alguma coisa lá no final e em que vocês se basearam para poder chegar nesse resultado. E se não chegou, por que não? vou pegar aqui. Essa foi uma das partes mais desafiadoras da teoria da mudança, eu diria. Tá ali como o Matrices coordenou essa parte, principalmente no eixo do capital social, que eles chamaram, mas que, no fundo, aí está falando do tecido social. Tem, sim, algumas métricas. Tem mais de uma referência, não sei se, geral, tem alguma específica para trazer. Eu confesso que eu não lembro quais são as referências bibliográficas mesmo desse trecho, mas uma coisa importante é que as métricas que a gente encontrou são também as mais difíceis de coletar, tá? Então, tem métricas, mas a gente exigem coleta primária, então não é nada que eu consiga observar de um dado secundário, né, de um dado público, eu preciso de um engajamento específico para avaliar esse resultado na comunidade. Perguntas, a gente acabou de fazer, então, um survey lá, inclusive os surveys que a gente está usando para referência vão ser disponibilizados, a gente está nessa fase, mas a gente vai colocar no site da Fundação como chegamos nas métricas, né? Então esse pacotinho vai ficar mais fácil, eu acho, de entender, uma vez que a gente compartilhe, mas tem muito a ver são perguntas que vão um pouco mais para o nível de engajamento, participação e visão da comunidade em relação a si própria, né? Então tem algumas perguntas lá dos eixos porque os indicadores são coisas como comunidade engajada. O que é o engajamento? A gente desdobrou esse engajamento em alguns conceitos e fez agora esse levantamento. Mas tem desde interesse em ficar no bairro, né, em permanecer no bairro, envolvimento se já participou de reuniões, né, específicas, se tem interesse em, por exemplo, representar o bairro em situações junto ao poder público. Tem lá um conjunto de indicadores, mas é um dos mais desafiadores, sim. Mas chegamos em algumas aproximações. Esses indicadores, do ponto de vista de monitoramento, estão naquele eixo que eu falei de governança e convivência, né? Mostrei 4 eixos, tem um eixo de governança e convivência que está, isso que no outro momento eu chamei de fortalecimento do tecido social, né? Mas eu diria também que, em termos de perspectiva, lá na frente a gente... porque tem muita coisa que a gente já vê, né? Mas lá na frente a gente conseguir ver isso e a gente vai, de alguma maneira, a Fundação vai ficando secundarizada nesses processos lá no bairro. Acho que esse é o grande indicador para mim, pessoalmente. Assim, eu não digo desnecessária, até porque tem uma rede, a gente não pode ignorar o histórico de diferença, né, da desigualdade em relação ao acesso que se tem dentro da Fundação e que eles têm lá, mas na medida em que os processos de gestão vão sendo assumidos pela comunidade, eu acho que isso também vai ficando cada vez mais a gente vai atingindo esse resultado, né? Vou fazer só um último parênteses, eu não falei antes, tem um grupo que se formou para além do Colegiado Plano de Bairros, que se chama Guardiãs do Bairro. É um grupo de mulheres que, durante a pandemia, resolveu ajudar a Fundação a fazer a entrega de algumas doações. Começou com doação de álcool gel, que a gente recebeu umas doações e tinha que entregar. E elas se ofereceram para ajudar a gente a achar as famílias mais vulneráveis que estavam precisando mais dessas doações. Só que elas fizeram primeiro uma ajuda pontual e depois elas falaram, a gente quer continuar fazendo isso. E elas chegaram para a Fundação, vocês podiam fazer camiseta para a gente circular pelo bairro e saberem que a gente está fazendo esse trabalho? Aí a gente fez a camiseta, mas ela falou, não, também queria uma sacolinha, a gente fez uma sacolinha, mas quem montou o modelo do que elas tinham que fazer, organizar, como se estruturar,
foram elas. E elas começaram também com um grupo de 20, 25, 26. Hoje são 169 guardiãs. Virou uma função social super importante no bairro, bastante autônoma. Então, esse é meio que a gente fez, por exemplo, uma sistematização desse processo das guardiãs, com entrevistas, escutas e tal das guardiãs, para isso também ser registrado e estar dentro da metodologia, né? Eu acho que isso é uma coisa que não está na lupa da cidade, né? Não é tão métrica concreta, mas são, sei lá, informações qualitativas que também ajudam a compor nessa questão do tecido social. Ok, então, obrigado, Mariana, e nada a acrescentar aqui nesse momento à sua fala. Vamos voltar para as perguntas aqui no chat, pessoal. Tem a pergunta da Ione Moreno, e no que se refere ao protagonismo da comunidade, no caso La Pena, ela gostaria de saber se os problemas identificados também foram levantados junto à comunidade ou somente através do desenvolvimento do plano de bairro, né? Plano de melhorias do bairro. Os problemas vieram também de uma escuta do bairro, uma escuta ativa, né? Dentro dos processos, eu passei meio rápido também por isso, porque eu ia chegar nas perguntas, mas quando foi feito o plano de bairro, né, aquilo que eu mostrei, por exemplo, daquela rua que eu falei que era uma rua que era um problema de convivência. A identificação da rua como problema veio dos moradores, num processo de escuta que aconteceu tanto em coleta que foram algumas etapas, coleta dos problemas, depois a coleta de propostas, né? E depois um processo de priorização. Os problemas, as pessoas podiam escrever nas caixinhas espalhadas pelo bairro, e tinham alguns encontros coletivos também, onde esses problemas eram discutidos, né? Então, sim, teve uma escuta, mas é uma escuta que também foi informada por dados também, que mostravam como que era, por exemplo, como é que o bairro se posicionava em termos de acesso à água e esgoto em relação a outros bairros da cidade, né? Para qualificar e trocar também com outros dados secundários. A gente acabou fazendo 2 documentos que talvez reflitam bem isso. Um era o La Pena desde dentro e desde fora. Então, a gente trouxe o desde fora, que foi uma visão de dados e tal, e o desde dentro, que partiu dessa escuta, desse processo de levantamento do olhar sobre os problemas, as sugestões e a priorização. Obrigada, Ione, pela sua pergunta. Obrigado, Mariana. Passando agora aqui para a pergunta da Júlia Andrade, né? E ela gostaria que vocês falassem um pouco sobre o desafio de priorizar as questões de interesse a serem monitoradas, considerando justamente a intersetorialidade aí do problema, né? E a própria teoria da mudança, então, se torna complexa e envolvendo um grande número de atores, né? Foi possível ouvir todos os atores interessados no processo? Todos os atores não, né? Porque isso, a gente não consegue ser exaustivo, mas acho que a gente se ouviu, foi feito um levantamento dos atores, que os stakeholders estavam diretamente também relacionados naquele momento, foram ouvidos, e acho que surgiu o trabalho de priorização é exatamente isso que o Geraldo falou também lá no começo, que acho que eles incorporaram no manual. Foi isso, né, Geraldo? Um pouco o trabalho de como fazer uma priorização dos indicadores, né? Exato. Tem as rubricas, né, para priorização. Porque a gente se viu como a teoria da mudança era gigante, né? E aí a gente se viu num mar de possibilidades e fazendo um monitoramento de indicadores muito diferentes em vários níveis, né? Tanto diferentes do ponto de vista da relevância para informar sobre o meu resultado, né? Então, eu tenho um resultado que eu quero atingir, e eu tenho indicadores que são proxies, né? Não é exatamente aquele resultado. Então, a gente fez uma análise que era qual que era a relevância do indicador comparado com a dificuldade de obtenção do indicador, né? E aí, nessa dificuldade envolvendo também, é um indicador que é medido com a frequência necessária por um poder público, que para mim é com um custo baixo atingir, é um indicador mais fácil. Não, é um indicador que exige um survey, exige uma coleta primária, putz, é mais difícil. E aí a gente foi montando um processo de priorização que era um farol também, sabe? Colocando o verde, amarelo e vermelho para esses quesitos e organizando até em etapas. Não, esse aqui não tem como fugir, precisa dele. E tem uns que são difíceis, mas precisa, senão não vai compor. Tem outros
que seria legal, é um nice to have, é um bom de ter, assim, fica para um painel mais completo. A gente criou um painel básico e um painel completo, para o caso do Lapena. Foi um processo, como tudo, né? Priorizar é sempre complicado, né? Porque envolve escolha envolve deixar algo para trás, né? A gente tem dificuldade, né? De deixar algo para trás. Então, mas foi um processo que escutou diversos atores, mas também teve um olhar técnico no final que levava para essa ideia da precisão e da dificuldade. Então, vai lá, Geraldo. Obrigado, Mariana. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso encontro de hoje, né? E eu gostaria, primeiramente, claro, agradecer a Mariana e ao Marcelo pelas apresentações, essa possibilidade de debate aqui, muito interessante. Queria também agradecer a presença aí de todos os participantes, as perguntas. Gostaria de agradecer aí a área de eventos do INSPER, que nos apoia na organização aqui disso, e da nossa assistente de pesquisas, Carolina, que também cuida do dia a dia dessa organização. E lembrando, pessoal, a íntegra do evento de hoje estará disponível num link de um post que será feito em breve na coluna do Métrices no site da revista Exame, tá certo? Marcelo e Mariana também mencionaram que enviarão as apresentações usadas para disponibilizarmos aos interessados. Por fim, né, como eu havia pedido a colaboração de vocês no início, né, estou publicando aqui no chat um link para feedbacks sobre o evento, no espírito aí de sempre buscar melhorar, né, e agradecemos se vocês puderem contribuir aí com esses feedbacks. Gostaria agora de passar a palavra para a Mariana, se ela tiver alguma consideração final, e também, na sequência, para o Marcelo. Obrigada, Geraldo. Não, só agradecer, né? É um tema sempre provocador, porque a gente não tem respostas, ninguém está abraçado aqui com a sua solução, com respostas definitivas, né? Acho que os nossos desafios como sociedade, sei lá, parece que só crescem, todo dia de manhã batem na nossa porta para dizer o quanto a gente precisa ainda evoluir. Então, é sempre bom trocar. Alguém que escreveu bem no finalzinho aqui de que tem que ver como que essas coisas se transformam também, de fato, depois em políticas de Estado. Eu concordo plenamente. É um pouco encontrar qual que é o nosso papel enquanto investimento social de testar, achar, promover alguma melhoria nessa compreensão para que isso, para que a pressão, inclusive, para que vire uma política de Estado seja o mais assertiva possível, né? Então, acho que é nesse lugar que a gente está agora. Agradecer muito aí vocês pelas perguntas, pelo engajamento, pela presença. E, claro, ao Geraldo, ao Lazzarini e ao Marcelo aí pelas trocas. Obrigada, gente. Obrigado, Mariana. Marcelo, por favor. Obrigado aí pelo convite, Geraldo, Sérgio, obrigado, Mariana, pela companhia, parceria aqui, e a todas e todos que estiveram aqui, né? Eu dei uma olhada, enfim, os eventos do Métrices sempre com uma audiência super qualificada, tanto quem fez a intervenção como aqueles que estão aqui assistindo, então fico feliz e honrado de ter participado e me coloco à disposição aqui quem quiser aprofundar o debate. Ok, então, Marcelo, obrigado novamente, Mariana. E é isso, então, pessoal, pontualmente aqui, encerrando agora o nosso evento, foi um prazer tê-los todos conosco, e esperamos a todos no dia 18 de agosto, quando teremos a nova edição da oficina.